Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar, dizer um bom dia a todos e todas com que eu não tive ainda oportunidade de conversar e dizer do prazer de estar aqui conversando com vocês hoje, nessa manhã, mais uma vez. Algumas pessoas, é gostoso que a gente revê nesses eventos, né? Quando foi que a gente se viu mesmo? No outro evento, né? Bacana. A minha fala está relacionada a um artigo que vai ser publicado na revista, que tem a ver com a ideia de estar colocando algumas visões de área. No número anterior foi artes, e dessa vez é língua portuguesa. E o que eu tentei fazer hoje aqui é tentar, de algum modo, articular um pouco com a temática também do evento como um todo, principalmente pensando nos exemplos. Mas o meu foco maior vai ser mesmo pensar a área de língua portuguesa hoje, né? Então, eu queria começar apresentando para vocês uma concepção geral, depois eu vou abrir cada uma dessas visões, mostrando que hoje, mais ou menos, a gente já naturalizou de que trabalhar a língua portuguesa é trabalhar a modalidade escrita e oral, é trabalhar com diferentes práticas de linguagem, ler, falar, escutar do ponto de vista de compreender textos orais, produzir textos escritos, e também que a análise linguística ela precisa refletir sobre os usos da língua com o propósito de ampliar as capacidades comunicativas dos nossos estudantes. Tudo isso também atrelado, já que a gente está com foco na atividade comunicativa, eu preciso pensar nas diferentes esferas discursivas, a jornalística, a literária, a escolar e outras, de modo a pensar que práticas sociais são essas e que tipo de texto circula nessas práticas, e daí a questão do trabalho com gêneros textuais, que é forte na concepção que a gente tem do ensino de área hoje. Mas o que eu vou tentar fazer agora é abrir um pouquinho esse quadro para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Bom, em primeiro lugar, o conceito de língua com o qual a gente trabalha, dentro dessas visões mais contemporâneas, é um conceito de língua que não relaciona a língua a código. A língua não é um código. Eu não preciso aprender a decifrar. A língua é uma atividade social, por meio da qual a gente veicula informações, expressa sentimentos, atua sobre o outro. Portanto, a língua ela se materializa nas situações comunicativas, nessas práticas intersubjetivas, que geram esses textos orais e escritos. Para ir alegrando um pouquinho, vocês vão ver que eu fui escolhendo muitos textos de humor, exatamente para vocês não ficarem tão aborrecidos de ter levantado sábado de manhã, né? Mas aqui tem uma tirinha do Piratas do Tietê, da série Piratas do Tietê, do Laerte, publicada na Folha, e aí tem uma coisa bacana que a tecnologia nos dá, que ela amplia enormemente a possibilidade da gente repertoriar os meninos com os textos, né? E aí, os personagens, como vocês podem ver, é um casal real, e isso é identificado pelos trajes, e o texto é assim: são dois os tipos de lei, a que obriga e a que proíbe. Didaticamente, o rei está lá, com os dois dedinhos, apontando a quantidade. No segundo quadrinho, a rainha fala: e a que regulamenta? E a que regulamenta? Proíbe. E a que nomeia? Obriga. E a lei ornamental? Existe? Existe. Então, são 3 os tipos. E lá está ele, com o dedinho agora apontando 3. Eu estou colocando aqui essa tirinha um pouco para a gente pensar na situação comunicativa interna a ela. O rei, no primeiro quadrinho, ele faz uma declaração
E não é só uma declaração, ela está apoiada em quem ele é. Tá? Ele é alguém que pode mandar, mesmo. Né? Quando ele declara que são 2 os tipos de lei, a pergunta da rainha e a que regulamenta, vocês veem que eu estou com problema com regras. Né? Já é a 2ª vez que eu gaguejo no regulamenta, não estou gostando. Bom, quando ela faz essa pergunta, não é meramente uma pergunta de esclarecimento. Ela está questionando a afirmação do rei. Não é só uma pergunta. Quando ele responde proíbe, né, ele encaixa a regulamentar dentro de uma das categorias que ele estabeleceu. Quando ela pergunta e aqui nomeia, ele encaixa dentro de uma das categorias, obriga. Quando ela entra e a ornamental, e o efeito de humor da tirinha está exatamente aqui, porque enquanto ela está falando em regulamentar, nomear, está dentro do campo semântico da lei, da regulamentação, do jurídico, da esfera jurídica. Ornamental não tem nada a ver com isso. E uma das coisas que se faz com o humor é exatamente produzir um efeito nas expectativas. Eu entro aí com uma categoria que não é aquela que eu estou esperando. Né? E daí ele inclui a ornamental nos 3 tipos de lei. E, claro, tem um grande deboche em cima do poder que a tirinha está fazendo. Então, vejam bem, se eu simplesmente ler o que está escrito aqui do ponto de vista de decifrar o código, mas não estabelecer todas essas conexões, de fato, eu não entendi esse texto. E é nesse sentido que a gente diz que a língua ela se materializa na situação comunicativa. Vamos seguir. Bom, pensando no funcionamento da língua, a gente vai ver que as práticas culturais primeiro se manifestaram na oralidade. A cultura escrita, que a gente está chamando aqui de letramento, entendido o letramento como esse conjunto de práticas de uso da linguagem escrita numa determinada sociedade, esfera discursiva, contexto, ela é bem posterior. Né? E se a gente pensar em termos de Brasil, a gente ainda tem boa parte da população que ainda não domina o sistema de escrita. A gente ainda tem analfabetos. Né? Então, esse funcionamento do oral e do escrito vai gerar exatamente 2 modalidades. A fala, que corresponderia às manifestações orais, e a escrita, que envolveria as práticas de letramento. Contemporaneamente, a ideia não é enxergar a oralidade como campo do caos e a escrita como campo da ordem, da lógica. Hoje a gente fala em um gradiente, onde que você diz que algo, um gênero, pode tender mais para o oral do que para o escrito. Eu vou dar um exemplo. Essa palestra que eu estou dando aqui agora, ela é oral, mas a sua concepção é de escrita. Eu planejei antes, eu estou apoiada em imagens escritas, né? Ao passo que, se eu estiver me correspondendo simultaneamente na internet, tá? Em qualquer um destes campos, a linguagem é escrita, mas a concepção é oral. Tá? Por isso que a gente tem uma tolerância muito maior para todo e qualquer tipo de registro, de incompletitude de frase, coisa desse tipo. Então, hoje o que a gente tende a ver é uma conferência, uma palestra, um evento, ele estaria numa ponta já na fronteira com o escrito, ao passo que um bilhete, ou mesmo essas mensagens que a gente troca por escrito quase que simultaneamente, elas são escritas, mas elas já estão lá, muito coladinhas na fronteira com a linguagem oral. Bom, de qualquer maneira,
Hoje, quando a gente pensa na oralidade na escola, a gente pensa não ensinar as crianças a falar, que é um propósito, por exemplo, da educação infantil, mas ensinar as crianças a conseguir se organizar para expressar na esfera pública. Falar em público requer também uma aprendizagem, né? Bom, e agora eu vou traduzir os eixos que organizam o ensino de língua portuguesa, que tem como meta exatamente criar condições para potencializar o trabalho com a linguagem oral e a escrita. Se a gente... isso já vem antes, mas os parâmetros curriculares ajudaram a consolidar a ideia de que a gente tem que compreender e produzir textos orais, e aí a modalidade oral. Por que junto? Porque a oralidade, na sua comunicação, seu evento mais prototípico, é uma interação face a face. Para eu desenvolver minha competência de desenvolver o gênero como palestra, falar em público, a de vocês está sendo desenvolvida simultaneamente. Compreender os textos que estão sendo veiculados oralmente. Então, a competência de ouvinte e a competência de falante, elas só podem ser trabalhadas simultaneamente. Ao passo que a leitura e a produção de textos escritos, como eu produzo um texto antes, ele tem ele não é sincrônico. O autor produziu o texto que eu estou lendo num outro momento, daí eu poder realizar essas práticas de modo separado. E, por fim, a análise linguística, que ela pode refletir tanto sobre a linguagem oral como sobre a linguagem escrita. E isto, de algum modo, organiza os eixos e as expectativas de aprendizagem que a gente tem dentro da área. Bom, seguindo. Eu vou agora entrar em cada uma dessas práticas. Pensando na compreensão e produção de textos orais, a tarefa é exatamente desenvolver situações que permitam aos estudantes melhorar sua comunicação interpessoal em espaços públicos, em contextos não ficcionais e também ficcionais. Conversar é algo que, no ensino fundamental, pouco a gente tem que acrescentar. É diferente da educação infantil, que, às vezes, como as crianças ainda não desenvolveram a oralidade, elas estão acostumadas no ambiente doméstico, em que, com poucas palavras, elas conseguem se fazer entender. Quando elas estão num espaço escolar, com outras crianças e outros adultos, isso demanda dela esse esforço de aprender a conversar. Relatar e argumentar, que são essenciais para a cidadania, e expor e descrever, que são essenciais para o funcionamento da própria escola, porque tem a ver com o trabalho das diferentes áreas, né? E, do ponto de vista da literatura, principalmente, o recontar, o recitar, o dramatizar e o cantar. Eu queria fazer uma pontuação que a oralidade, com a tecnologia, ela ganha uma possibilidade que a gente não tinha no trabalho. Porque está muito claro para os educadores, de um modo geral, que, se eu vou trabalhar fábula, por exemplo, eu preciso repertoriar os meninos. Então, é interessante que eles vão à biblioteca escolar, vejam que obras tem, o professor, às vezes, adota um livro de fábulas, enfim. Em relação à linguagem oral, a gente não tem o mesmo cuidado, mas a gente precisaria repertoriar do mesmo modo que repertoria escrita. E hoje é possível fazer isso, porque você tem essa possibilidade de levantar pequenos vídeos que permitam trabalhar essas capacidades. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês, que é o livro Quando Nascem os Monstros. Esse livro é um conto de repetição, e uma coisa que é possível fazer
é apreciar como as pessoas contam e as crianças tentarem identificar bons comportamentos para elas desenvolverem a sua capacidade de fazer uma leitura em voz alta dramatizada ou até delas próprias recontarem. Então, eu vou propor que a gente veja esse vídeo e vocês vão conhecer a Paula Zurawski e o Marcelo, que fazem parte do grupo Furunfunfum, que é exatamente os intérpretes do CD do 2º ano. Vamos lá. Quando nasce um monstro... Existem duas possibilidades. Ou ele é um monstro das florestas distantes... Ou ele é um monstro debaixo da sua cama. Se ele é um monstro das florestas distantes, acabou-se a história. Mas se ele é um monstro debaixo da sua cama, existem duas possibilidades. Ou ele come você... Ou vocês ficam amigos. E você o leva para a escola. Se ele come você, acabou-se a história. Mas se você o leva para a escola, existem duas possibilidades. Ou ele senta quietinho, faz toda a lição e se torna o primeiro monstro a jogar no time da escola. Ou ele come a sua professora. Se ele senta quietinho, acabou-se a história. Mas se ele come sua professora, existem duas possibilidades. Ou ele grunhe Que delícia! e dança um rock. Ou ele grunhe Foi mal, turma. e sai fora derrubando a parede. Se a mocinha sai gritando, socorro, socorro, acabou-se a história. Mas se os dois se apaixonam, existem duas possibilidades. Ou ela dá um beijo no monstro e ele vira um lindo rapaz. Ou o monstro beija a mocinha e ela vira uma monstra. Se o monstro vira um lindo rapaz, acabou-se a história. Mas se a mocinha vira uma monstra, existem duas possibilidades. Ou o monstro diz, Como você ficou feia! Ou o monstro diz: Veja bem, eu sou um monstro. Você é uma monstra. Vamos nos casar. se o monstro diz, acabou-se a história. mas se o monstro diz, vamos nos casar, existem duas possibilidades. Ou eles vivem felizes para sempre e têm um bebê monstro. Ou eles comem um ao outro. Se eles comem um ao outro, acabou-se a história. Mas se eles têm um bebê monstro, existem duas possibilidades. Ou ele é um monstro das florestas distantes. Ou ele é um monstro debaixo da sua cama. Bom, quem viu o livro tem duas possibilidades. Ou quando tomou o café, viu que o livro estava lá, porque ele é da Salamandra, ou não viu e quando sair vai correndo lá para ver se ele ainda está lá, tá? Se quando chegar lá o livro não está lá, também tem duas possibilidades. Quando chegar segunda-feira na escola, vai procurar se tem lá na biblioteca. Enfim. É uma proposta da revista Crescer, que chama Livro Contado, como esse há outros. Depois vocês podem entrar lá no site da revista. A seção chama Cuca Fresca. E essa revista tem feito um trabalho bem bacana com literatura infantil, com prêmio. Agora, em junho, se não me engano, sai a relação dos livros premiados de publicação de 2012. É bem bacana.